Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos investir tempo na presença do Senhor, meditando na sua palavra, tá bom? Vamos ler o texto que a gente tem estudado, tá? Vamos ler Romanos 2, 1. O texto diz assim: Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Nós temos gasto um bom tempo meditando nesses versículos, tá? Já foi feito aqui, acho que uns 10, quase 10 vídeos apenas meditando nesse versículo aqui, tentando explorar ele ao máximo, tá? Tirando tudo aquilo que é dito aqui nesse texto. E eu queria fazer assim, só uma pequena recapitulação, porque eu queria tratar de mais um ponto a respeito desse versículo, tá? Ele é muito rico realmente em ensino, e eu preciso fazer uma pequena recapitulação para dar a você o entendimento daquilo que eu quero tratar agora nesse vídeo, tá bom? Veja, Paulo é enfático em afirmar que os judeus estão se autocondenando ao julgar os gentios, porque eles julgavam. Contudo, faziam as mesmas coisas que estavam condenando. Veja, nós temos trabalhado isso faz um bom tempo, né? Paulo diz, olha, vocês estão se autocondenando porque vocês estão julgando os gentios, mas a despeito de estarem julgando os gentios, vocês estão praticando, estão fazendo as mesmas coisas que estão condenando neles, tá? E a razão pela qual os judeus são desculpáveis, querido, é que, embora eles condenassem os gentios, eles estavam praticando as mesmas obras dos gentios. Essa é a questão, tá bom? Então aqui nós temos uma exortação muito severa a respeito da hipocrisia, né? Seja essa hipocrisia ela consciente ou não, tá bom? Então eu queria tratar um pouco dessa questão aqui, porque muitas pessoas têm usado esse versículo, muitos mesmo, para condenar todo tipo de denúncia, que é um julgamento, na verdade, né? Contra as heresias, contra os desmantelos provocados por falsos mestres e até mesmo pastores sinceros, né? Mas às vezes agindo na ignorância, né, com relação a algumas doutrinas bíblicas. A minha questão é a seguinte, queridos. Esse versículo tem dado motivo para muita gente condenar todo tipo de julgamento ou crítica. Eu não sei nem se a palavra crítica aqui ela é a mais adequada, mas o fato é que as pessoas usando alguns textos bíblicos, né? Por exemplo, tira primeiro a trave do teu olho para poder ver o cisco no olho do teu irmão. A Bíblia traz algum ensinamento em relação a essa questão de julgamento, do fato de que nós não devemos julgar. Mas eu creio que esse texto, querido, ao invés de ser usado para dizer que nós não devemos fazer nenhum juízo a respeito de nada, que nós não podemos criticar nada no meio evangélico, entendeu? Em relação aos absurdos que a gente vê aí, você vai ver pessoas assim, ó, só Deus pode julgar, só Deus tem o direito de julgar, só Ele conhece o coração do homem. E esse discurso tem se prolongado pelas redes sociais, se estendido a meu ver, além daquilo que é permitido, tá? E muitos têm usado esse texto dizendo, tá vendo? Não podemos julgar. Paulo está falando assim, olha, quem és tu que julgas, né? Que condenas o outro e tudo mais. Mas, queridos, eu vou lhe dar um motivo pelo qual eu acho que isso está errado, né? Primeiro, eu vou dizer a vocês o seguinte: se há um mandamento proibindo qualquer tipo de julgamento, então o que eu tenho feito aqui nas minhas ministrações, aqui nas reflexões que eu tenho feito para as redes sociais, é considerado um julgamento, entendeu? Porque eu tenho apontado o erro de muitas pessoas, né? O auto-engano, a cegueira espiritual e a hipocrisia e tantas outras coisas, né? Pecados gravíssimos, como aquilo que nós estudamos no capítulo 1 de Romanos. Então, isso seria uma crítica, uma condenação, um julgamento, né? E eu estaria errado porque eu estou fazendo esse tipo de coisa. Mas a pergunta é, será que está certo esse pensamento? Será que esse texto diz realmente para nós não julgarmos nada nem ninguém? Porque, veja, sim, eu devo ter cuidado com relação a julgar as coisas, eu devo. Mas é disso que o texto está falando, querido?
Vamos ler novamente o texto, só para a gente se certificar direitinho do que o texto diz? Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condena. Eu acho que o texto por si só, ele é autossuficiente, né? Quem é indesculpável? É o homem que está julgando a prática pecaminosa de uma outra pessoa, sendo que ele mesmo está praticando o mesmo pecado que está condenando no outro. Será que dá para entender isso? Ou então, querido, pense da seguinte forma. Veja, se fosse verdade que não se pode apontar os erros, pecados e falsos ensinos na igreja ou na sociedade, Paulo estaria debaixo da mesma condenação que os judeus. Afinal, querido, foi ele que escreveu o capítulo 1 e ele está escrevendo esse versículo 2 aqui também, o versículo 1 do capítulo 2 também, entende? Então, é um tipo de acusação e de argumentação que não se sustenta, tá? E não é que nós não podemos apontar erros, nós devemos apontar os erros, entende? O chamado pastoral, a exposição bíblica tem, né, dentre as suas finalidades, essa de apontar o erro, de apontar o pecado e de apontar soluções, entende? Não existe uma pregação, querido, que não aponte o pecado, o pecado, entendeu? Que não condene o pecado. Não, isso não seria pregação bíblica. Toda a pregação bíblica é levada a isso, né? Vamos lá, pegue o texto dos evangelhos, vamos olhar para João Batista, né? Aquele que veio preparar o caminho para o Messias. A pregação dele começa com arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Ora, se alguém precisa se arrepender é porque está cometendo alguma coisa de errado. Então, João está dizendo, vocês devem se arrepender. Aí Jesus vem, começa a pregar e a mensagem de Jesus é também essa, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Novamente, a mesma ideia, querido. Se alguém está sendo instigado, né, desafiado a se arrepender, se há uma ordem para se arrepender, é porque as pessoas estão praticando algo que é errado. Se eu não estou fazendo nada de errado, não tenho do que me arrepender. Vocês entendem isso? Então, aí você pode pega a mensagem de Pedro lá em Atos, arrependei-vos. Pega a mensagem de Paulo em Atos, arrependei-vos. Essa sempre foi a mensagem central do Evangelho, um chamado ao arrependimento. E por que um chamado ao arrependimento? Porque o homem está andando fora do caminho de Deus, dos caminhos de Deus, entende? Então, o que é condenado aqui, querido, nesse texto, o que Paulo está condenando aqui é o fato de você julgar alguém, apontar o dedo para alguém, apontar o erro de alguém, mas você mesmo está praticando a mesma coisa que você está condenando aquela pessoa. Você não consegue ou não quer ver o seu próprio pecado, mas vê esse pecado no seu semelhante, no seu próximo. Esse é o problema, tá bom? Essa é a grande questão em relação a julgamentos. É nesse sentido que nós não devemos julgar. Eu espero que isso fique claro, querido. Eu faço questão de enfatizar bastante, porque há uma interpretação errada em relação a isso. Eu tenho visto muito nas redes sociais, quando algum crente famoso faz alguma besteira, diz alguma besteira, e aí as pessoas apontam o erro, e aí vem aqueles dizendo, olha, você não pode fazer isso, olha, só Deus tem o direito de julgar, só Deus pode fazer isso, só Deus aquilo. Isso está errado, querido. Isso não se sustenta biblicamente, tá? De forma alguma. Paulo, Pedro, Jesus, os apóstolos todos, eles apontaram o pecado. Não tem como, entende? Chamaram ao arrependimento. Falaram de mudança de vida, de deixar para trás tudo aquilo que se vivia. Então nós não podemos achar que a Bíblia não nos dá o direito de olhar para a situação que nós estamos vivendo e não apontar o erro. Nós devemos fazer isso. É papel do pregador, é papel do Filho de Deus fazer exatamente isso. É lógico, eu não faço isso aqui com raiva das pessoas, eu não faço isso aqui porque eu queira menosprezar as pessoas ou diminuir as pessoas para tentar me promover de forma alguma, queridos. Eu faço isso porque eu quero expor a Bíblia e eu quero ser fiel a ela, entende? Tenho consciência dos meus erros, tá? Tenho consciência. Não condenaria nos outros aquilo que eu estou praticando. Teria que apontar o dedo primeiro para mim, para depois apontar para os outros, entende? Mas naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou observando, no comportamento da sociedade, no comportamento da igreja, e eu olho para as escrituras e sou chamado a expor isso, preciso fazer alguma coisa, tá bom? Então eu espero que isso fique claro para vocês e que o Senhor abençoe vocês, tá, gente? Até uma próxima.